let me go back to work, okay? See ya, bye! Hello people from YouTube, how are you doing? I am fine, thanks. Prontos para mais uma dica de inglês do tio Beto? Dúvidas do Commentary Board? Espero que vocês estejam gostando dessa série aqui, que eu estou trazendo essas dúvidas do Commentary Board e coloco sendo representadas, né, pelos meus personagens. Não é nada pessoal, é só uma brincadeira para ficar mais suave o negócio. Vamos ver uma dúvida? Vamos lá, vamos ver essa dúvida aí. Pô, prof, e aí, ó? O que você quer dizer quando você fala depende do contexto? Tudo depende do contexto. E aí, ó? Ok. O que é contexto? Quando você está falando em inglês, meus queridos, não dá para você fragmentar. A gente que é professor traz a frase fragmentada aqui, tenta esmiuçar ela, não é? Mas porque não tem outro jeito. Agora, um idioma, ele só existe dentro de um contexto. Contexto é uma história, é uma situação que você está vivendo. Então, quando você está naquela situação, você já sabe que tempo no espaço que é, você já sabe sobre que assunto que é, e você já sabe quem são os personagens referentes àquela história. E daí a situação acontece. Isso chama contexto. Então, muitas informações não estão diretamente naquela frase fragmentada que a gente traz, mas ela está num contexto. Então, o contexto é importante para um idioma? Lógico que é. Lógico que é. Por isso que essas frases colocadas em livros por aí ficam muito artificiais, porque eles querem explicar um monte de coisa e colocam tudo numa frase só. Aquilo é surreal. Não existe frase inglesa grande, não existe. Em inglês fala picadinho. Em inglês fala sujeito, verbinho, um complemento, no máximo 2. Acabou. Depois ele põe um ponto e começa de novo. A mesma história ou a continuação da história com sujeitinho, verbinho, um complemento ou 2. Acabou. É assim que em inglês fala. Isso chama-se contexto. Espero que você tenha entendido. Ok? Vamos ver uma próxima dúvida. Professor, por que tem sempre it e that no meio de tudo quanto é frase inglesa? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, o it, ele é o pronome do caso reto. Então, ele vai estar na frase quando ele substituir um elemento sujeito ou sujeito-objeto. Então, se eu estou falando o celular, é ele. Então, é it. Se eu estou falando o cachorro é it. É ele, o cachorro. O it é o teu pronome. O that é o demonstrativo. O that você vai substituir quando é uma ideia. Sabe? Tipo assim, aquilo que o chefe fez, aí é that. Ah, aquela ideia que você teve é that. Entendeu? Um é o pronome, it. Ele vai substituir o ele neutro, que nós não temos em língua portuguesa, que é o ele para objetos e coisas. Porque as coisas em inglês não têm sexo. É só em latim que caneta é mulher, caneta é feminino. É só em latim que óculos é masculino. Em línguas anglo-saxônicas e a grande maioria dos outros idiomas, não existe sexo as coisas, por isso que eles têm o neutro. Esse it vai substituir esse elemento. O that é quando é uma ideia, uma situação, uma coisa. Aí você coloca o that. Tá ok? Espero que eu tenha respondido para você. É uma pergunta bem interessante. Eu vou postar uma coisa com mais calma sobre isso no futuro próximo. Ok? Vamos para mais uma dúvida? Vamos lá, camada. Como que fica a entonação de Can you tell me where the post office is? Boa pergunta. Isso sim você tem que perder tempo estudando. Entonação, som, dicção. Não é? O Can you tell me where the post office is? Teoricamente são duas perguntas, né? Can you tell me where the post office is? Só que a segunda frase não está na pergunta porque ela é um complemento da primeira. Por isso que não é where is the post office. Por isso que o verbo to be vem depois, ó. Can you tell me where the post office is? Aí quando você vai falar isso daí, você tem que dar uma entonação. Qual que é a entonação? É do can you. Então a entonação sobe.
Can you tell me where the post office is? A segunda, que é com where, mesmo não sendo interrogativa na segunda, a entonação é flat, a entonação cai. Então a pronúncia seria mais ou menos assim. Você tem que dar duas ondas assim, ó, e abaixa. Can you tell me where the post office is? Claro que eu estou forçando para falar, mas a gente tem que forçar para você observar onde que tem as ondulações sonoras. Can you tell me where the post office is? Você não pode falar, can you tell me where the post office is? Ou então, can you tell me where the post office is? Você não pode tirar a entonação. Isso é uma coisa que vocês têm que estudar. Entonação, som, dicção, fonética, fonemas. Isso sim é muito importante se você quiser um dia ser um bom falador da língua inglesa. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, meu querido. Ok? Bom, gostaram das nossas dicas de hoje? Participem, coloquem lá uma dúvida, eu trago para cá e coloco na boca dos meus personagens e eu tento responder para vocês da melhor maneira possível, da maneira mais concisa possível. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta aqui, dia sim, dia não, sempre direto com dicas de inglês do tio Beto, dúvidas do Commentary Board.